Olá, eu quero falar para você hoje sobre a instituição do dízimo, não é? O princípio espiritual, não é? Que envolve o dízimo. Falar de dízimo para muitas pessoas, dentro e fora da igreja, é algo que muitas vezes traz uma polêmica, porque muitos acreditam que a instituição do dízimo não tem nada a ver com o Novo Testamento, com a nova aliança. Mas o que nós entendemos então através da palavra de Deus? O que a palavra nos ensina em relação ao dízimo, não é? O dízimo, além de ser uma ordenança, o dízimo, além de ser uma ordenança de Deus, envolve também, não é? Envolve também uma promessa de bênção e prosperidade. O primeiro princípio que nós entendemos em relação ao dízimo é que envolve uma promessa de bênção e um resultado de prosperidade na nossa vida. Então é muito importante que você que está assistindo este vídeo, você compreenda o princípio espiritual do dízimo, porque o dízimo ele não foi instituído por acaso. Deus não deixa nada por acaso, Deus não faz nada por acaso. Ele sempre tem um princípio por trás daquilo que ele instituiu, para que nós cristãos possamos então compreender a relação daquela nossa atitude com o reino de Deus, a relação da nossa obediência com o reino do Senhor. Então os dízimos na prática comum, né, entre nós cristãos, não é? Ele causa uma polêmica e muitas vezes tem questionamento, como eu já falei, dentro da própria igreja, irmãos. Pessoas que, infelizmente, praticam a mesma fé que nós, essas pessoas questionam. Mas por que então? Por que será que umas pessoas que têm a mesma fé que nós temos, por que será que pessoas, não é, que dividem e compartilham a mesma fé que nós compartilhamos, têm pensamentos diferentes do que nós temos? Então é baseado nessas informações, dessas dúvidas, nessas interrogações, que eu quero conversar com você e trazer o princípio espiritual do dízimo para que você compreenda o objetivo real desta mensagem, né? O dízimo é parte de uma promessa, como nós falamos, envolve promessa, né? Envolve promessa de bênção e de prosperidade. Então o dízimo é parte de uma promessa, além de ser uma ordenança de Deus, além de ser uma ordenança. Então nós veremos em Provérbios, irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, para a gente entender, porque geralmente quando a gente fala de dízimo a gente vai para o livro de Malaquias. Mas hoje eu quero falar para você, não é, o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Então escuta bem. A Bíblia diz em Provérbios: honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Primeira parte de todos os teus ganhos. Agora, olha, eu cumpro, eu obedeço, e o resultado agora, que é a promessa de bênção, a promessa de prosperidade. Ora, no versículo seguinte: e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então aqui nós estamos vendo que o Senhor traz esta orientação para nós, nos diz esse princípio, nos ensina este princípio, e ele nos mostra o resultado da nossa obediência. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Então vejamos que o princípio, não é, o princípio por trás da instituição do dízimo é muito forte, é muito forte. É nós demonstrarmos a nossa fé, a nossa obediência e Deus cumprir com uma promessa que ele deixou escrita na sua santa palavra. Então a instituição do dízimo, irmão, é muito séria, né? Quando a gente vai para Malaquias capítulo 3, versículos 10 e 11, a gente vê o complemento então do que está, a confirmação do que nós acabamos de ler em Provérbios. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Ele diz: para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento na minha casa. E depois, olha, ele diz o que é que a gente tem que fazer. Mesma coisa que nós lemos em Provérbios. Ele nos dá a direção e diz o resultado
O que é que vai acontecer se eu obedecer? O que é que vai acontecer se eu fizer? O que é que vai acontecer na minha vida, né, diante do instituto que nós falamos aqui da promessa, a promessa de prosperidade, promessa de bênção? Ele diz, e depois, aí ele continua, depois fazei prova de mim, nisto o quê? No que você cumpriu, quando você devolveu o teu dízimo. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Irmãos, Deus está dizendo que as janelas dos céus poderão ser abertas ao meu favor e ao teu favor se eu seguir este princípio, devolver o dízimo, trazer a casa do tesouro para que haja mantimento na casa dele. Onde é a casa do tesouro, irmãos? Nós sabemos tranquilamente que a casa do tesouro é a igreja do Senhor, a igreja que nós fazemos parte, a igreja que nós somos alimentados espiritualmente, a igreja que cuida da nossa vida espiritual. Então fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolheres. Olha que coisa. Uma bênção tal que não há lugar suficiente para o tamanho desta bênção. Então veja, o instituto, o princípio por trás do instituto do dízimo é nós obedecermos, nós crermos, nós confiarmos e o Senhor cumprir com uma promessa. O Senhor fazer acontecer na nossa vida uma promessa. Então veja, que nós lemos aqui no Provérbios, né, que transbordarão de vinho os nossos lagares, promessa, provisão, né, provisão, multiplicação. E aqui uma bênção tão grande que não haja lugar tão suficiente para que nós venhamos a recolher esta bênção. E ele continua dizendo no versículo seguinte, e por causa de vós repreenderei o devorador. O Senhor está dizendo, por causa da tua obediência, porque você está entendendo este princípio, eu vou repreender o devorador. E nós aqui entendemos, não é, que a única forma do devorador ser repreendido na área financeira é através do dízimo. É através do dízimo. É outro princípio espiritual que a gente aprende. É outro princípio espiritual que nós aprendemos, não é, com a instituição do dízimo que o Senhor deixou para nós. Não é? E ele continua dizendo, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E ele complementa, fechando, de todas as nações vos chamarão bem-aventurados ou felizes, porque vós sereis uma terra deleituosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós estamos vendo aqui, irmãos, né, que existe uma promessa do próprio Deus para nós que somos dizimistas. Então você compreende agora o porquê que muitas vezes existem barreiras que fazem com que alguns irmãos nossos não consigam compreender este princípio, não consigam entender o que está por trás, né, da instituição do dízimo, o que está por trás espiritualmente da instituição do dízimo. Por isso que muitas vezes não conseguem dizimar, não conseguem obedecer. E alguns ainda dizem, não, eu tenho que fazer porque é o certo, mas não fazem. Porque, irmãos, é uma coisa espiritual. Não é só o ato de eu pegar e chegar na igreja e devolver o dízimo. Não é só o ato de eu chegar na igreja, aqui, pastor, não é isso, irmão. É espiritual. Existe uma ligação da gente aqui com o céu. Porque quando nós devolvemos o dízimo, há uma ligação espiritual com o céu, porque o céu agora, o Senhor, ele vai cumprir com o que ele prometeu. E ele cumpre. Ele vai cumprir com o que ele prometeu. Então aí nós entendemos, irmãos, que a instituição do dízimo não é uma coisa qualquer. Não é uma besteira. Não é uma coisa que eu possa escolher, não, vou fazer, não vou fazer. Não, nós temos que cumprir. Porque nós acreditamos, nós confiamos, nós sabemos que Deus, quando promete, Ele cumpre. Então Deus está prometendo. Deus está prometendo promessa de quê? Provisão, promessa de bênção, promessa de multiplicação. Devolver o dízimo, irmãos, é uma demonstração que nós temos, não é? Que nós damos, uma demonstração do nosso amor pelo reino. Nosso amor pelo reino, porque nós sabemos que
A obra do Senhor não recebe subsídio de ninguém. Somos nós os mantenedores da obra do Senhor. Somos nós quem, através das nossas ofertas e através dos nossos dízimos, nós fazemos com que a igreja do Senhor permaneça com as portas abertas, não é? Ajudando vidas, restaurando vidas e famílias. Então, quando nós dizimamos, nós demonstramos, irmãos, nós demonstramos amor pelo reino, não é? Nós demonstramos a nossa fé. Demonstramos a nossa fé na palavra de Deus. Demonstramos também a nossa obediência, não é? A obediência ao Senhor, e também mostramos, acima de tudo, que nós somos submissos ao Deus que nós acreditamos, ao Deus Todo-Poderoso que nós confiamos e que nós entregamos a nossa vida para Ele. Então não tem, irmãos, não tem como nós pegarmos e desassociarmos o dízimo e as ofertas da nossa vida como cristão. Não tem como, irmãos. Não existe como, irmãos. Eu sou cristão, mas eu não aceito o dízimo, eu não aceito a oferta. Não tem como. Não tem como. Não é porque uma coisa está ligada com a outra. Ser dizimista é questão de fé, questão de obediência, questão de amor ao reino. Então, como é que nós podemos demonstrar isso se nós não formos dizimistas, se nós não formos ofertantes? Então, é fundamental, irmãos, é fundamental que nós compreendamos que não tem como a gente desassociar, a gente tirar, não vou acreditar nisso, não aceito isso, não tem como. Não existe possibilidade, porque o dízimo é uma coisa espiritual. Então, nós entendemos, irmãos, que quando nós devolvemos os dízimos, não é, nós mostramos que somos cristãos e que em Deus e na sua palavra nós acreditamos. Nós demonstramos isso. E é interessante, irmãos, que nós, quando praticamos este ato, nós reconhecemos que o nosso Deus é um Deus de provisão. Nós reconhecemos que o nosso Deus é um Deus de provisão. Então, isso é tudo reconhecimento. Então, o mundo espiritual, não é? O mundo espiritual, não é? Contrário a Deus, contrário à vontade de Deus, contrário ao reino do Senhor, não quer que nós sejamos obedientes, não quer que nós sejamos praticantes deste ato, deste princípio que envolve tanto princípio espiritual. Que envolve. Então, quando nós devolvemos o dízimo, irmãos, nós mostramos também o nosso desejo aqui, irmãos, o nosso desejo no coração, não é, em contribuir para o evangelismo e o fortalecimento da igreja do Senhor, onde ela está estabelecida e onde nós fazemos parte. Então, quando nós devolvemos, nós estamos demonstrando isso, o nosso desejo em contribuir, o nosso desejo em contribuir para o crescimento do reino. Devolver o dízimo, irmãos, eu acredito que quando nós devolvemos o dízimo também, trata-se de um privilégio. Deus está nos dando um privilégio, irmãos, para que através da nossa obediência muitas outras pessoas sejam alcançadas. Muitas outras pessoas sejam alcançadas. É um privilégio, porque Deus não nos ordena, irmãos, e nunca vai nos ordenar a fazer as coisas se a gente não fizermos voluntariamente de coração. Obediência, irmão. Obediência é uma coisa voluntária. Ou eu obedeço ou eu não obedeço, quem escolhe sou eu. Não é? Ou eu faço ou eu não faço, quem escolhe sou eu. Infelizmente, irmãos, não é? Eu quero abrir esse parêntese aqui, infelizmente alguns cristãos não conseguem entregar, não conseguem devolver 10% do que recebe, né, por causa ou pela causa do Evangelho. Pela causa do Evangelho, onde a gente vê aí pessoas que no carnaval dão tanto, e às vezes nem tem condições, mas dão, sabe? Pela causa do carnaval, pela causa do São João, né, dos eventos juninos. Então, nós, infelizmente, irmãos, nós infelizmente vemos pessoas, cristãos dentro da igreja que não devolvem os 10% pela causa do Evangelho. Pela causa, mas o porquê que isto acontece?
Né? O dízimo, irmãos, o dízimo foi instituído pelo Senhor para evitar, escute o que eu vou dizer para a gente fechar a nossa mensagem, a nossa palavra. O dízimo foi instituído pelo Senhor também para evitar que nós venhamos, irmãos, a nos apegar ao dinheiro. A nos apegar ao dinheiro, ao materialismo e à avareza. A avareza que é considerada um pecado de idolatria, conforme está escrito no livro de Colossenses 3,5. Então, o dízimo também foi instituído para isso, para evitar que a gente se apegue ao materialismo, para evitar que a gente ame o dinheiro, né? Para evitar que a gente ame. Então, Colossenses diz o seguinte, 3:5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, para evitar que nós sejamos, irmãos, estejamos arrolados nesse tipo de pecado, o Senhor instituiu o dízimo para que nós não sejamos avarentos, não é? Para que nós não sejamos considerados avarentos e estejamos envolvidos no pecado da idolatria. Então, devolver o dízimo, irmãos, é isto aí, esses princípios espirituais que envolvem. Se você não consegue devolver o dízimo, você precisa entender que existe alguma coisa errada. Existe algo errado. Então, baseado nessas informações que eu passei para você, nós entendemos que o dízimo é sagrado, que foi instituído por esses motivos espirituais. É promessa de Deus para nos prosperar. É promessa de Deus para fazer multiplicar em nossas vidas aquilo que nós temos. Porque na medida da semente que nós plantamos, será a medida da semente que nós iremos colher. Se eu planto nada, a semente do nada será sempre uma colheita do nada. Então, a semente da semente do nada será sempre a colheita do nada. Então, a única forma do devorador ser repreendido é através da nossa obediência, né? A devolver o nosso dízimo, porque nós somos cristãos. Nós queremos contribuir através do dízimo para a obra do reino, para o fortalecimento da causa do evangelho, porque nós somos cristãos. O evangelho nos alcançou, o evangelho nos transformou, o evangelho nos trouxe vida. Então, eu sou cristão. E se você, antes desta mensagem, antes deste vídeo, você não entendia, hoje o Espírito do Senhor está te trazendo este esclarecimento da ligação espiritual do dízimo com a nossa vida e com o trono do Senhor. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.